Pastora, atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Aqui estamos com a Palavra de Deus em nossas mãos, lendo, vendo essa maravilhosa conexão, a direção de Deus ao escrever as Escrituras em cerca de 1500 anos, trazendo para a gente essa conexão tão segura, tão sábia, desde Moisés até João, mostrando que o Antigo Testamento está perfeitamente alinhado com o Novo Testamento. Estamos vendo que o Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para a igreja, aponta para o que Deus estaria fazendo no final dos tempos. E vemos a história da salvação, o cronograma de Deus nas Escrituras, nos levando a Cristo e de Cristo nos levando à eternidade com Ele em gozo. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a história da salvação no livro de Miqueias. Quem foi Miqueias, quando ele viveu, como nós podemos ver Cristo no livro de Miqueias, como podemos encontrar ali traços da salvação em Jesus no livro de Miqueias. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É maravilhoso tomarmos as Escrituras e lermos. Só de ler a Bíblia, você já vai sendo limpo. Você já vai sendo aperfeiçoado em Cristo. Só de ler as Escrituras, você já começa a ir tendo o entendimento da vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. O Espírito de Deus que habita em nós é o autor das Escrituras. E ele nos mostra que cada palavra que foi escrita para o nosso ensino, para nos ensinar, nos instruir, nos exortar, nos corrigir, nos educar para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para isso nós temos a palavra. E quanto mais a gente lê, mais a gente cresce. Nós vamos ver aqui Miqueias. Miqueias é um dos profetas do Senhor, um profeta chamado Profetas Menores, que viveu no tempo também dessa transição aí, nesse tempo tão turbulento, quando o povo de Israel estava indo para o exílio ou retornando do exílio. É um período longo, é um período de 70 anos ali em Babilônia. E é um período também em que as nações, as tribos do norte, foram levadas para a Síria, cuja capital, Nínive. Vamos ver então que Miqueias, ele profetiza sobre o nascimento do Messias. Miqueias vai falar do nascimento de Jesus. Vamos ver? Miqueias 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tu, Belém Efrata. Nós sabemos que Belém vai aparecer ali na Bíblia quando Jacó está voltando lá do seu sogro, quando Jacó está vindo para encontrar-se com seu pai, seu irmão, depois de passar 20 anos lá em Padã Arã. Ao retornar, ele vem com suas esposas, com seus 11 filhos. E quando ele chega próximo a Belém, a sua esposa amada,
a sua esposa querida, Raquel, ela morre no parto do seu segundo filho, no parto de Benjamim. Ela deu um nome de Benoni para o seu filho, que significa a dor ou sofrimento, né? O filho do meu sofrimento. Mas Jacó, o pai, muda o nome para Benjamim, que significa não mais o filho do sofrimento, mas é o filho da minha destra. Então nós vimos, ela foi sepultada ali em Belém. Em Belém. E nós vamos ver depois a história de Ruth, quando Ruth, uma moabita, vem com a sua sogra de volta para Belém. Tinham saído para Moabe, voltam a Belém. Ruth se casa com Boaz e desse casamento nasce Obed, que é o avô do rei Davi. E a profecia nos diz que o Filho de Deus, o Messias prometido, haveria de nascer em Belém. Miqueias disse: tu, Belém Efrata, não é menor, de ti sairá o que vai governar Israel para sempre. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 2, de 1 a 6, no Novo Testamento, falando dessa profecia de Belém. Está escrito assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Bem, aqui no Novo Testamento nós estamos vendo as promessas se cumprindo, as profecias se cumprindo de uma maneira literal, cabal, de uma maneira tão linda. Em Belém deveria nascer o Messias. Você sabe a história. Maria recebe em Nazaré, lá nas colinas da Judeia, não é? Ela recebe em Nazaré, da Galileia, ela recebe a notícia de que vai ser mãe. E Maria está desposada com José, mas não tinha acontecido ainda o casamento. E José resolve deixar Maria secretamente para que ela não fosse apedrejada. Então, um anjo diz: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Por isto, o ente santo que vai nascer é o Filho de Deus. O nome dele será Yeshua, Jesus, que quer dizer Deus é Salvador. José recebe Maria como esposa e ele não toca em Maria até que nasça o seu filho primogênito, Yeshua. Mas onde ele nasce? Eles estão morando em Nazaré? O rei César Augusto, lá em Roma, baixa um decreto para que todos, em todas as províncias do seu reino, do Império Romano, possam ir à sua cidade de origem, se recensear, escrever lá no censo sua família. E Maria está grávida, ela chega em Belém, já nos dias, no momento de nascer a criança. Não há lugar para eles em Belém. Não há nas hospedarias lugar para Jesus. Então, é oferecido uma estrebaria, um lugar dos animais, para acolher os animais. E ali nasce Jesus, em Belém. Uma estrela aparece nos céus para proclamar a glória do Senhor. Anjos vieram, miríades de anjos, um coral com
milhares de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Apareceram a pastores que foram avisados de que nascera o Redentor, o Salvador de Israel. E aqueles pastores vão a Belém e, conforme o anjo disse, encontram um menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E o adoram. E saem contando para todo mundo o que eles viram naquela noite memorável. Jesus nasceu em Belém, conforme Miqueias disse. Mas Miqueias também traz outras profecias. Ele, por exemplo, profetiza sobre a destruição de Jerusalém. Vamos ver? Em Miqueias capítulo 3, de 9 a 12. Lemos assim: Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Miqueias está profetizando coisas que nós estamos vendo hoje, nos nossos dias, não só no Brasil, mas nas nações. Os seus cabeças, ou seja, os seus líderes, os seus governantes, dão sentenças por suborno. Assinam leis, baixam decretos por causa de dinheiro. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Quantos estão ensinando a palavra aí por interesse, ensinando doutrinas falsas, erradas, ideologias contrárias à palavra de Deus? Os seus profetas adivinham por dinheiro. Aqueles que deveriam estar orando e sendo instrumentos nas mãos de Deus estão recebendo dinheiro e oferecendo seus trabalhos por dinheiro. E o Senhor diz: edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Sangue é violência, perversidade. Assim estava a visão que Miqueias tinha de Israel. E nós vimos que ele profetizou a destruição de Jerusalém. Ele diz: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém vai se tornar um montão de ruínas. Jerusalém foi totalmente destruída por Nabucodonosor. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. Miqueias profetizou a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes. E nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus também profetiza a destruição de Jerusalém. Uma nova destruição que acontece no ano 70 da nossa era. Vamos ver o que Jesus diz em Lucas capítulo 13, de 31 a 35. Lemos assim: Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide e dizei a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer:
bendito que vem em nome do Senhor. Jesus, ele profetiza que Jerusalém vai ser destruída. E Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus vê toda aquela cena de maldade, Jesus vê aquela guerra, Jesus vê os romanos destruindo a cidade, matando as pessoas, perseguindo as famílias. Jesus contempla o que vai acontecer 40 anos à frente, depois dele dizer esta palavra. Miqueias profetizou a destruição de Jerusalém. E ela foi destruída por Nabucodonosor. Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. E ela foi destruída 40 anos depois. Os romanos levantam de novo Jerusalém, dão o nome de Aélia Capitolina. Jerusalém passa pelas mãos de tantos os otomanos, depois pelos ingleses, até que vai se cumprir a profecia de que ela seria reedificada. Passaria de novo a estar debaixo do comando e do governo do povo da nação de Israel. Porque Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Deus é um Deus que sabe o futuro. Você quer saber o futuro? Não precisa ir atrás de cartomante, porque lá é tudo mentira. Lá é tudo suposição e mentira. Mas o futuro está claramente descrito nas Escrituras. A palavra de Deus nos traz o que vai acontecer no futuro. A palavra de Deus já nos diz o que vai acontecer com as nações da terra, com os reinos deste mundo, com os governos, com as pessoas, com as famílias. A palavra de Deus já nos fala como serão os governos, já nos fala do governo do anticristo, do falso profeta, já nos fala o que vai acontecer com Israel, o que vai acontecer com a igreja, o que vai acontecer com o Brasil, conosco, comigo, com você. A palavra nos diz. Ela nos diz para onde nós vamos. Você quer saber? Se você crê em Jesus, e o tem como seu Senhor e seu Salvador, você será salvo. O seu nome está escrito no livro da vida e você irá ao Senhor no arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos, nós, diz Paulo, os que estivermos vivos, seremos transformados indo ao encontro do Senhor nas nuvens. E viveremos para sempre com o Senhor. Mas aqueles cujos nomes não estão no livro da vida vão esperar um pouco mais para ressuscitar. Vão esperar passar um milênio, vão esperar um tempo grande aqui na terra e ressuscitarão quando Jesus vier glorioso. Ressurgirão para o julgamento do trono branco de Deus, sendo lançados no lago de fogo. Talvez você diga, não, isso não está escrito. Está escrito. É o Senhor nos revelando o futuro. E nós temos hoje, você tem hoje, como escapar da condenação através de Jesus. Miqueias, ele vai profetizar também o perdão de Deus para Israel. Porque Deus é esse Deus justo, mas é esse Deus misericordioso. É esse Deus que ama. Só que o amor de Deus não é para passar a mão na cabeça e deixar o pecado. Jesus tirou aquela mulher adúltera que foi pega em adultério. Jesus não passou a mão na cabeça dela e falou, coitadinha, não tem problema. Ah, eu te amo, Deus te ama, pode continuar a sua vida do jeito que está. Não. Jesus disse, vai e não peques mais. Você pode viver no pecado que for. Jesus te perdoa, mas ele diz, vai e não peques mais. A vida com Cristo é em santidade e em pureza. Nós vamos ver Miqueias falando do perdão de Deus para Israel. Em Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 20. Lemos assim.
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus promete o perdão para Israel. E aqui tem uma verdade absoluta e tão maravilhosa, que Ele vai lançar os pecados no mar, na profundidade do mar, no mar do esquecimento. Sim, Deus é aquele que perdoa, é aquele que lança no esquecimento. Ele perdoa a iniquidade e esquece da transgressão. Nosso Deus é um Deus perdoador. Mas é preciso chegar a Ele com humildade e pedir-lhe o perdão. Jesus nos ensina a orar pedindo perdão na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu preciso ter o coração limpo todo dia, cada minuto. Eu devo me limpar no sangue de Jesus, pedir o perdão. Nós podemos ver aqui no Novo Testamento a justiça de Deus em Cristo Jesus. Em Romanos 3, de 23 a 26, lemos assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que coisa linda! Aqui diz que todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós pecamos, as pessoas pecam, todos pecaram. E carecemos da glória de Deus, fomos destituídos da glória de Deus. O homem era vestido de luz, da graça, da presença do Senhor. O homem lá no Éden era puro, inocente, santo, vestido dessa doce presença do Senhor. Quanto mais perto do Senhor, mais brilha o nosso rosto. Ou seja, quanto mais temos de Deus, nós nos sentimos acobertados por sua glória. O homem foi destituído da glória de Deus quando pecou. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos justificados gratuitamente. Não significa que gratuitamente foi barato, não custou nada. Para mim não custou, custou para Jesus. Você já pagou alguma coisa para alguém? Você já pagou uma grande dívida para alguém? Você já teve o prazer de dar um presente em dinheiro para alguém? Custou para você e o outro apenas recebeu. Para nós, a salvação é gratuita, mas custou a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz. E através deste sangue, eu e você podemos ter e temos o perdão dos pecados e a vida eterna. Você já está salvo? Seu nome já está lá no livro da vida? Você se sente perdoado? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que eu sou um pecador,
que tenho vivido longe dos teus caminhos, tenho feito o que é errado, o que é mal, o que é indigno. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ter saído de perto de Ti, eu me arrependo e te peço perdão. Perdoa, lava-me, limpa-me, dá-me o Teu Espírito Santo para habitar em mim. Eu me entrego a Ti, somente a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho. Sou Teu, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza da minha salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa viver em santidade na presença do nosso Deus, amando ao Senhor acima de todas as coisas. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos com você, compartilhando a palavra de Deus. Até lá.